amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Sementes de Atom. Eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre Carl Jung e alguns arquétipos ali daqueles 12 que ele deixou aí de presente pra gente, que a gente estuda sobre inconsciente coletivo, que estão atreladas às principais imagens, às marcas, às pessoas e que definem muito daquilo que a gente vivencia no nosso cotidiano. Eu já trouxe aqui o vídeo da Anitta, o vídeo da Rihanna, já me pediram outras personalidades, mas eu sempre busco falar de pessoas que tenham fortunas, busco pessoas na qual eu me inspire, e o Mark Zuckerberg é uma dessas pessoas com um arquétipo ali presente do inocente e do criador. Hoje nós vamos discutir essas duas características que são bem presentes nessa figura. Bom, o Mark Zuckerberg é o atual coprodutor ali do site mídia social Facebook, né? A gente conhece, todo mundo aqui usa o Facebook, usa o Instagram, o WhatsApp, todo mundo sabe quem é o Zuckerberg. E atualmente ele tem ali uma empresa que é considerada mãe, que é a plataforma Meta, ou Meta Platforms. Fortuna hoje atualizada no ano de 2023 é aproximadamente 49,3 bilhões de dólares. Ele é uma pessoa ali casada, com 2 filhas, uma pessoa comum. E o que mais chama atenção no perfil do Zuckerberg é exatamente isso. Esse perfil de pessoa comum que ele exala com muita frequência. Durante toda a minha análise sobre o Zuckerberg, eu fiquei me perguntando, caramba, será que esse cara não se envolveu em nenhum escândalo de adolescência até hoje? Apesar de a gente já saber que ele se envolveu ali no escândalo de dados para campanhas políticas de diversos países, a gente não pode dizer que ele é culpado ou que ele não é culpado. E, sinceramente, eu não tô aqui para fazer juízo de valor, eu só quero falar sobre esses principais arquétipos que estão presentes nessa figura e como ele é capaz de comandar, gerir a sua empresa, de como ele é capaz de influenciar milhares e centenas de todo mundo. Bom, o Zuckerberg era uma criança comum, nasceu com uma grana já por ser filho de psicólogo com dentista. Tem, né, 2 irmãs, ambas empresárias. Se eu não me engano, são 2 ou 3. Não me atentei muito a essa vida pessoal dele na infância, mas acho que são 2 irmãs. Todas 2 são empresárias e ele, por si só, era uma criança muito esperta, exploradora, que gostava de brincar. E um dos presentes que influenciou muito a vida do Zuckerberg foi o livro Programação para Leigos, ou Linguagem C para Leigos. A linguagem C é uma espécie de linguagem de programação que a gente usa logo quando está iniciando os estudos sobre programação. Não sou muito boa em programação, mas o mínimo básico a gente da área de exatas tem que aprender para sobreviver aí. Bom, e o Zuckerberg começou a fazer algumas programações dentro da sua casa mesmo. Ele uniu os computadores da sua casa com o do consultório do pai dele e dos irmãos. Ali era possível controlar todo um sistema e manter uma comunicação a partir dessa junção aí que ele fez, esse programinha que ele colocou aí nos computadores de casa. Em seguida, ele continuou brincando de programar. Ele vivia criando jogos, internet justamente para isso. Claro que a internet naquela época não era tão boa quanto é agora, mas era o princípio, o princípio ali da conexão do Zuckerberg com a programação e com a criação de sites, de aplicativos, entre outras coisas, tá bom? Bom, o Zuckerberg é de judeus, não sei se é por parte da mãe ou do pai, mas ele é descendente de judeus. Isso é algo também que chama bastante atenção, levando em consideração que os judeus, por estudar Cabala, têm uma conexão muito melhor e muito mais direta e eficaz com o dinheiro, com receber dinheiro. O dinheiro para eles é algo extremamente sagrado. Eu acho que isso interessa muito, principalmente por saber exatamente como funciona o dinheiro, como eu posso ter dinheiro e que dinheiro é algo divino. Então, eu acho isso bem legal da cultura judaica e eu sempre tento o máximo possível de pessoas que tenham origem judaica. Em 2001, o Zuckerberg criou, né,
uma possibilidade ali de rastrear a preferência musical de usuários de uma plataforma que existia, onde você baixava músicas gratuitamente. Essa plataforma em si, que o Zuckerberg usou ali para poder a preferência dos usuários, ela foi excluída anos depois, porque além de você baixar as músicas gratuitas, tinha toda uma questão judicial envolvida nisso. Mas ele só estava brincando com os códigos e com essas conexões entre internet e computador. Claro que essa empresa não tinha nada a ver com ele só fez mesmo de fazer essa coleta de dados. O interessante na vida do Zuckerberg é que ele entra para Harvard, né? E quando ele entra para Harvard, se eu não me engano, ele entrou para Harvard em 2002, que é o ano seguinte, ele já estava ali na adolescência. Ele 4 amigos lá, e dentro de Harvard, que é uma das universidades mais cogitadas do mundo, todo mundo quer estudar, quer fazer um curso em Harvard, inclusive eu até queria, mas eu acho um pouco distante para mim no momento. E ele lá, nesse momento em que ele conheceu essas pessoas, ele criou, junto com esses colegas, uma espécie de site onde você poderia escolher ali, havia uma votação interna dentro da universidade, onde você poderia escolher a mulher mais bonita da universidade. O erro de Zuckerberg, dos 4 amigos, foi exatamente invadir os dados da universidade. Eles usaram fotos que não eram públicas, eram fotos que só a universidade tinha acesso, e ali foi a primeira invasão. Perceba que para Zuckerberg não existe muitos limites, né? Invadir a privacidade do outro é um pouco natural, o juízo de valor dele acha que isso é legal, que é bom, ou que não tem problema nenhum. Então, isso conversa muito com o arquétipo do criador e do inocente. Porque muitas vezes a gente está num processo de criar algo novo, mas a gente pensa, caramba, isso daqui não é quanto parece, isso aqui não tem nada de ético, isso aqui parece que vai ferir algo, mas a gente consegue levar em consideração que o Zuckerberg estava ali na adolescência, claro que invadir um sistema não é coisa só de adolescente, tem muitas pessoas adultas que fazem, mas em virtude de estar na universidade junto com outros colegas, ele continuava brincando com os códigos e o resultado foi esse. Bom, conseguiu ali chamar a atenção, teve mais de 2.000 acessos nessa plataforma, nessas votações, e a universidade deu uma advertência nele e nos colegas. É aí que inicia, de fato, o processo do Facebook. Claro, tem todo um tempo aí antes, tá? Umas outras coisas que ocorreram. Ele tentou fazer uma conexão ali com 2 outros colegas que pediram para criar uma plataforma digital, que seria, segundo eles, a maior rede social, mas não deu muito certo, né? O Zuckerberg desistiu. E essa característica é muito presente no arquétipo do criador, porque ele passou apenas 4 dias com essas pessoas que queria criar essa rede social. Segundo eles, queria que fosse a maior rede social do mundo, superando MySpace, entre outros que existiam na época. Mas ele viu que dali ele não conseguiria tirar nada. E aí ele voltou para o projeto inicial dele, que foi o projeto do The Facebook, que foi exatamente por conta dessa invasão na universidade que o Facebook começou a existir, tá? O criador, ele tem essa potência de enxergar quando que algo é bom para ele, quando que algo vai fluir e quando algo não vai fluir. Então, essa é uma característica bem específica do criador. E às vezes você olha algo e pensa, caramba, isso não vai fluir de jeito nenhum. Mas a pessoa que tem o instinto, a característica, o arquétipo do criador, ela consegue identificar para além daquilo que a gente está vendo. E foi isso que o Zuckerberg fez. Ele voltou a ter contato com essas 4 pessoas. Inclusive, uma dessas 4 pessoas era um brasileiro. Depois ele se afastou, ele pediu para sair do grupo Facebook. E foi um escândalo também, porque ele fez anúncios gratuitos de uma plataforma dele dentro do próprio Facebook. Então, ele meio que foi expulso por conta disso.
O Facebook inicia ali no ano de 2004, né? Com o nome de The Facebook. Mais tarde, esse The Facebook vai se transformar apenas em Facebook. O interessante é que o The Facebook ainda era utilizado só para os estudantes de Harvard e de mais 2 universidades desse lugar. Então, era uma coisa muito particular e que teve um grande número de acesso, eles conseguiram grandes acessos. Então, ali partiu ali do arquétipo do inocente, de algo que era só uma brincadeira de criança, era só uma brincadeira de adolescente, e estava se tornando algo muito maior, tomou dimensões para fora da universidade. Perceba que o arquétipo do inocente, junto com o arquétipo do criador, ele tem essa possibilidade. Porque fazer dinheiro, ele já tinha características de judaica ali, que fazer dinheiro é algo completamente natural. E até esse momento, o The Facebook não tinha gerado nenhum tipo de receita para essas 4 pessoas, mas eles continuaram, porque o objetivo principal de uma pessoa que tem um arquétipo do criador é criar coisas grandes, coisas maiores que possam beneficiar todo mundo. E aí fica muito claro isso durante ali que ele percebe que ele não vai conseguir mais ter o Facebook dentro dos dormitórios da Universidade de Harvard e vai precisar alugar um espaço. Esse alugar um espaço acontece um pouco depois. Ele aluga o espaço, mas esse espaço se transforma em o quê? Um lugar apenas... eles conseguem manter, claro, o Facebook dali de dentro, trabalham, fazem seus processos de programação e tudo, mas eram vistos muitas vezes ali muita bebida, de cerveja. O Zuckerberg estava sempre de bermuda junto. Era como se fosse uma brincadeira de adolescentes e eles estavam se divertindo com aquela situação. Mas o Zuckerberg era uma pessoa assim muito ligada, né, à tecnologia. Resolveu contratar uma pessoa para poder ajudar ele ali na receita ali no Facebook e transformar aquilo que era apenas uma brincadeira em algo maior. Por que ele resolveu fazer essa transformação? Primeiro, porque ele viu que sozinho ele não tinha como dar conta, né? Ele até saiu da universidade durante um período, depois disso que ele abriu a empresa de Facebook em outro lugar. E ele percebeu que ele não estava conseguindo programar corretamente ali para poder receber um maior número de anúncios, para ter anúncios, para gerar receita. Foi aí que ele pensou ali no Sha Parker, que foi uma das figuras muito importantes. Inclusive o Sha Parker estava envolvido na máfia do PayPal, que tornou milhares de pessoas milionárias e bilionárias. E essa pessoa era uma pessoa de nome, de renome, e conseguiu olhar ali para o Facebook. Uma das primeiras medidas que o Sha Parker fez foi transformar o The Facebook em Facebook. Perceba que quando você tem uma característica do arquétipo do criador, você está apto a receber propostas, você está a perceber quando você precisa de ajuda, quando você tem que baixar sua guarda e deixar que outras pessoas te ajudem, porque aquilo que você quer é maior e você não está conseguindo trabalhar. Uma pessoa que vive somente no arquétipo do inocente não conseguiria ver isso, ia continuar fazendo a mesma coisa por vários anos até conseguir resultado. Mas o Zuckerberg não, ele viu a necessidade dessa contratação e aí ele contratou o Sha Parker, que depois, mais tarde, ajudou muito, porque o Sha Parker tinha conexões com o Peter Thiel, que conheceu a empresa, né, e resolveu, foi um dos primeiros investidores ali, ele colocou a quantia exata de $500 mil investidos no Facebook para poder a empresa de fato se tornar um pouco maior. Tem todo o processo e aí ele teve outros momentos, a empresa precisou refazer algumas coisas, teve algumas falhas, mas o interessante é que o arquétipo do criador, ele vai insistir, mesmo que ele falhe, ele vai insistir. Então, à medida que ele falhava, ele via que a equipe dele não estava tão preparada, ele buscava pessoas que fossem mais preparadas. Inclusive, a Microsoft chegou a comprar 1,7% das ações em 2007 do Facebook, porque ele precisava injetar dinheiro na empresa para conseguir
aquilo que ele tinha pensado que seria o Facebook na medida e na proporção que a gente vê hoje. A partir dali, começaram a vinculação de anúncios para pessoas específicas. A gente tem isso hoje. Quando a gente anuncia no Facebook, o Facebook diz quais são as pessoas que podem ou não acessar aquele anúncio. São possíveis compradores, o que a gente chama de lead dentro do marketing digital. No ano de 2007, ele conheceu a Sheryl Sandberg, se eu não me engano, era assim. É uma ex-executiva do Google e ele ofereceu ações da empresa dele, no caso do Facebook, para poder essa empreendedora, essa executiva começar a trabalhar com eles. Percebam que o Zuckerberg, ele não tinha de fato dinheiro para iniciar o projeto dele. Mas a maioria das coisas que ele queria fazer, ele encontrava formas, porque o arquétipo do criador é isso, é você enxergar o que você precisa para conseguir aquilo que você quer. E nem sempre aquilo que você está precisando é só o dinheiro. Então, ele ofereceu ações, ela aceitou as ações, e a partir daí ela começou a trabalhar, e depois desse momento, né, o Facebook já tinha uma grandeza enorme, mas foi a partir dela que ele conseguiu organizar todo o espaço ali do Facebook e conseguiu fazer a compra ali da dólares, né? Ele comprou o Instagram, logo em seguida ele comprou, anos depois, acho que 2015, comprou o WhatsApp, 16 bilhões, se eu não me engano. Por 16 bilhões ele comprou o WhatsApp. Lá no início, quando o Zuckerberg resolveu entrar em contato e fazer com que o Sean Parker fosse o principal líder da sua empresa, o Sean Parker levou eles para o Vale do Silício, né? Que foi na cidade, a cidade de Silício fica na Califórnia. E lá era o lugar onde tinha o maior número de empresas voltadas para a tecnologia, inclusive hospedou durante muito tempo a Microsoft e a própria Apple, tá? Então, a gente percebe aqui a necessidade de estar em um espaço ou rodeado de pessoas que já tenham alcançado o seu objetivo. Muitas vezes a gente quer fazer algo que é diferente, a gente quer estar em um lugar que almeja, mas a gente está andando sempre com as mesmas pessoas, a gente está fazendo sempre as mesmas conexões. Para a gente crescer, por exemplo, se eu quero ir morar em um condomínio, quanto mais pessoas desse condomínio eu conhecer, quanto mais eu puder passar dentro desse condomínio, mais conectado com esse lugar eu vou estar. E a principal justificativa do Sean Parker ao levar essa empresa, no caso do Facebook, para lá, era que os ares da riqueza, com certeza, se conectariam com a empresa Facebook ou com Zuckerberg. Atualmente, o Zuckerberg foi o único coprodutor que ficou, as outras 3 pessoas saíram, né? Tiveram ali sua parte do Facebook, mas saíram, só ficou ele. E ele continua criando riquezas e agora o seu principal objetivo é fazer com que a plataforma Meta seja uma das maiores do mundo. Bom, uma característica que é bem interessante no Zuckerberg, além desse arquétipo aí do inocente e o arquétipo do criador, é que o Zuckerberg esteve o tempo todo brincando. Ele esteve ali fazendo aquilo que ele gostava. Em alguns momentos ele recebeu sim propostas interessantes, mas ele acreditava muito mais naquilo que ele estava fazendo e acreditava no seu potencial. Essa característica só existe para o arquétipo do criador. Quando você confia em si mesmo, naquilo que você está fazendo, você consegue ver longe algo, você não para no caminho para ficar recolhendo migalhas. Então, essa é uma característica bem interessante. E outra coisa, quanto mais você se diverte com aquilo que você faz, mais dinheiro você ganha. Quanto você é feliz no trabalho que você está, quanto você tem de felicidade fazendo aquilo que você faz. O que você acha que você faria de melhor, mas que você não faz porque outras pessoas vão julgar aquilo que você está fazendo. Então, o Zuckerberg teve todas as possibilidades para desistir, inclusive esse dele ali que ele colocou para trabalhar, o Sean Parker, foi preso
por porte ilegal de cocaína, mas o Zuckerberg não queria retirar ele da empresa, levava naturalmente essa questão, mas o Peter Thiel pediu para que ele se retirasse porque ele não queria o nome dele atrelado ao porte de cocaína ou qualquer coisa desse tipo. Bom, uma das características do Zuckerberg é que não existe senso ético para ele. O que ele pode fazer para ele conseguir aquilo que ele deseja, ele faz, sem pensar no quanto que as outras pessoas vão julgar, sem pensar no quanto que as outras pessoas vão achar que é certo ou errado. Ele fez isso 2 vezes e ele tá aí, né, tendo acesso aos nossos dados, inclusive ele foi ao fórum para responder, né, por conta da invasão de dados e a acusação de compartilhar dados para poder gerar votos para um determinado candidato ou outro. Mas a gente não tem certeza de que isso aconteceu. Uma das características mais interessantes de Zuckerberg é que a gente nunca consegue atrelar a imagem dele a vilão ou mocinho. Ele é apenas uma pessoa simples, comum, que tem os dados de cerca de 90% do mundo em suas mãos. E ele precisa manter esse arquétipo do inocente e do criador muito forte para que a gente continue confiando no seu trabalho. Então, se você está aí pensando em como fazer aquilo que você ama fazer, em como ganhar dinheiro, faça aquilo que você teve vontade de fazer na sua infância. Faça aquilo que você olha e diz, não, isso é loucura, ninguém vai aceitar. Faça aquilo que você, de fato, gostaria de fazer, sem pensar no que os outros vão dizer. Porque eu tenho certeza que a riqueza se atrai muito pela alegria. Quando você está feliz fazendo aquilo que você quer, com certeza o dinheiro vem, tá? Às vezes demora um pouquinho, às vezes um pouco mais, mas você se sente recompensado só por estar fazendo. Beijo grande e até o próximo vídeo.